Gênesis capítulo 11 é uma história muito conhecida. Gênesis 11, versículo 1. Fala sobre a história da... Quarta-feira agora volta os cultos, tá, irmãos? Quarta-feira volta os cultos de estudo. Agora temos um estúdio próprio, né? Nossa sala de live é o estúdio também, onde vai ser feita a transmissão dos cultos de quarta-feira. Ficou muito lindo lá a nossa sala de live, lá a sala da multimídia. Estive lá agora visitando, uma bênção. Então, quarta-feira retorna os estudos. Então, o Gênesis 11 aqui, irmãos, ele fala da história, né? E história aqui eu falo que é com H, não é uma história, é uma história verdadeira, uma história verídica. Se você for procurar, quem sabe no Google, algo sobre Torre de Babel, muitos sites vão falar do mito da Torre de Babel, né? Como se fosse um mito, como se fosse uma coisa inventada, uma história fantasiosa. E existem até, pasmem, até cristãos que dizem que a Torre de Babel, ela foi um mito, foi uma história para se explicar a questão da repartição das línguas, né, das diversas línguas dos povos no mundo, né? Mas é uma história verdadeira. A Torre de Babel é verdade, é um fato bíblico, certo? Vamos ler então, capítulo 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso então. Irmãos, essa história aqui de Gênesis 11, ela vem para explicar Gênesis 10. Então, na verdade, se fosse colocar numa cronologia, o capítulo 11 teria que ser antes do capítulo 10, porque é como se ele estivesse contando uma história, ele abrisse um parênteses para explicar um pedaço do capítulo 10. No capítulo 10, se você pegar um capítulo antes, no versículo 5, fala o seguinte, ó: deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme sua língua, cada um segundo os clãs das nações. Então, quando aconteceu isso aqui, ó, separaram os povos marítimos, conforme sua língua, já tinha repartido as línguas. Então, vamos dizer assim, ó, do versículo 5 em diante aqui, já tinha ocorrido ali a história da Torre de Babel. Então, porque até então havia uma língua só, apenas uma língua. O versículo 20 também fala sobre isso. Esses são os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, e seus territórios e nações. Veja que estão falando sobre Moisés está falando sobre uma situação que já havia acontecido. Ou seja, o capítulo 11, ele vem, cronologicamente falando, antes do capítulo 10. Isso acontece quando, irmãos? Isso acontece logo após o dilúvio,
que é outra história que não é mito, é verdade também. Aconteceu o dilúvio, e no dilúvio apenas 7 pessoas sobreviveram, que foi a família de Noé. E Noé teve 3 filhos. Quem são os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Parabéns, é isso mesmo. Então, esses filhos de Noé, eles começaram a povoar o mundo novamente. Gente, Deus zerou a raça humana. Começou tudo do zero. E foram esses 3 homens que começaram a povoar o mundo. Assim que Noé saiu da arca, ele fez o que mesmo? Ele construiu, plantou uma vinha, depois que saiu da arca, né? Ele plantou uma vinha, e ele fez o que depois de plantar a vinha? Tornou o caneco, encheu a cara, ficou bebum, e o filho dele viu a nudez dele. Esse filho foi Cã. E ele não somente viu a nudez, como ele desnudou o pai, falou para os outros irmãos da vergonha do seu pai. E por isso, Noé amaldiçoou Cã, pela sua atitude. Então, de Cã, veio uma descendência maligna, por causa da maldição. Então, de Cã, veio Nimrod, né, que era um grande líder da época, um dos filhos da descendência ali de Cã. Primeiro veio Canaã, que é um dos, acho que neto de Cã, da onde veio os povos cananeus, que são povos que entraram em muito conflito com o povo de Deus. Veio Nimrod, que era um grande guerreiro, lutador, um dos responsáveis, né, pela Torre de Babel. Ali nasceu a cidade de Babel, depois da torre, né, que depois virou a Babilônia, que todos sabem que o contexto bíblico, desde o Antigo até o Novo Testamento, fala de perversidade. De Canaã vieram os filisteus, os jebuseus, que eram originários de Jebus, que era de Jerusalém, que depois tornou a cidade de Davi, mas era a cidade dos jebuseus, que eram também inimigos do povo de Deus. Os girgazeus, todos os zeus que tem de coisa ruim ali, vieram de Cã. Veja só, né? Uma geração amaldiçoada, né? Da geração de Jefé, vieram os povos germânicos, os povos europeus e parte da Ásia. E dos filhos de Sem, que são chamados semitas, aí veio Éber, da onde veio os hebreus, veio Peleg. E Peleg fala aqui no versículo 25 do capítulo 10, olha só. A Éber, 10, 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Então, provavelmente, nessa época de Peleg, filho de Éber, que aconteceu aquela divisão que os povos se distribuíram por causa das línguas. Provavelmente foi nesse momento aqui. Nada certo. Ok? Então nós vemos aqui, desses 3 homens, saíram os semitas, Cã, os camitas, e Jefé, os jefetitas. Daí que vem a expressão que é usada até hoje nos noticiários, né? O antissemitismo. Já ouviu falar essa expressão? Antissemitismo, ou antissemita. Isso é uma expressão usada para povos que têm ódio de Israel. São os antissemitas, porque quando fala em semita, fala de povo que vem da geração dos hebreus, lá de Éber, por isso que é o antissemitismo, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Quando Deus falou para Noé, após acabar o dilúvio, Deus deu uma ordem para Noé e para sua família, para que eles reiniciassem, né, a humanidade.
Então, esse foi a ordem que Deus fez. E lá no capítulo 9, versículo 1, fala sobre isso, irmãos. Por que eu estou explicando tanto? Porque eu preciso contextualizar a Torre de Babel, tá? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Capítulo 9, versículo 1, fala assim, ó. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O que Deus disse? Sejam férteis, multipliquem e encham a terra. E no capítulo 7, versículo 7, também fala, mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Olha só, Deus mandou que o povo se multiplicasse, Deus mandou que o povo ele fosse fértil, e no versículo 7 ele deixa mais claro ainda, para que o povo espalhe-se pela terra. Deus deu essas direções para Noé e para os seus filhos. E como era uma ordem do Senhor, essa ordem teria que passar de geração em geração. Ali eram 3 casais, 4 com Noé, depois seriam os filhos, os netos, os bisnetos. Essa ordem deveria ser multiplicada para frente, para gerações futuras, para que o Senhor mandou acontecesse. Então, Deus foi bem claro. Deus queria multiplicação, Deus queria fertilidade, Deus não queria controle de natalidade naquela época, e Deus queria que eles se espalhassem. O que é se espalhar, gente? É ir para tudo quanto é lugar. Não é só ficar num lugarzinho. Não é para eles ficarem em volta do Monte Ararat, onde a arca parou, e ali fazer uma grande cidade e ficar por ali. Não, era para eles se espalharem, certo? Agora vamos ver, queridos, qual foi a intenção desse povo que se reuniu para construir essa torre. Qual foi a ordem do Senhor mesmo? Que eles se multiplicassem, fossem férteis e se espalhassem pela terra, certo? Vamos ver qual foi a intenção. Isso está no versículo, capítulo 11, versículo 4, já lemos, vamos ler novamente. Depois, versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Certo? Vou destrinchar esse versículo em algumas intenções. Cauã, dá de mostrar aquela imagem lá? Tanto na live como aqui? Beleza. Então, eu queria só mostrar aqui uma imagem de como provavelmente era o formato da Torre de Babel. Mostra aquela imagem que é ilustrativa, tá? Não a ruína. Provavelmente, quando estiver aparecendo, me avise, tá? Provavelmente era uma torre assim. Ela é chamada de zigurate, é um formato. Por que tem esse nome? Porque é uma construção bem específica. Ela era em forma de pirâmide escalonada. Então, em cada andar daquele, haviam alguns lugares específicos, geralmente embaixo. Ficava um grande local para culto. Lá na ponta, em cima, no último andar da escada, é um lugar de adoração a deuses, onde eles criam que o Deus deles descia naquele lugarzinho e descia pela escada e vinha até o povo, e o povo podia subir aquela escada e ir até Deus. Então, provavelmente, a Torre de Babel era uma torre desse formato aí. A ideia dessa construção era fazer cidades em volta do zigurate. Então, isso era uma coisa enorme, né? Para ter toda essa altura, teria que ser uma base bem larga. E a cidade era construída em volta do zigurate. Era cercada por muros, e ali era como se fosse o monumento principal da cidade que subia aquela torre, né? Assim que funcionava. E na outra imagem que vão passar ali, é um local, as ruínas
do zigurate, que provavelmente era a Torre de Babel. Essas são está aparecendo já? Essas são as ruínas do zigurate, né, daquela época. Esse zigurate ele está localizado no Iraque, que é o local onde era a Babilônia, hoje é a região do Iraque. Então, é bem aonde geograficamente a Bíblia relata que foi construída a Torre de Babel, é onde está essa torre. Então, crê-se que essa eram as ruínas da Torre de Babel, que segundo os arqueólogos, ela tinha mais ou menos 90 metros de altura. Certo? É isso aí. Então, eu queria destrinchar o versículo 4, falando sobre as intenções do povo. Primeiro, eles tinham a intenção de fazer uma cidade. Já está totalmente contra o propósito que Deus tinha. Deus não queria que o povo fizesse uma cidade. Não estou aqui dizendo que Deus é contra ter uma cidade, não é isso. Mas para aquela situação, para aquele contexto que o mundo vivia, Deus não queria uma cidade. Deus queria que o povo se espalhasse. Então, a primeira intenção que aparece no versículo 4, já é uma intenção que ela sai do propósito que Deus tinha. Eles queriam fazer uma cidade, organizar uma cidade, cercar uma cidade, para que fosse algo bem estruturado. Deus não queria naquele momento grandes estruturas. Deus queria espalhar o povo sobre a terra. Vemos o segundo ponto aqui. Eles queriam uma torre que tocasse o céu. Vemos aqui uma grande ousadia daquele povo. Temos que entender, irmãos, que não estamos falando de um contexto da ciência da época, né? Isso aqui tem mais de quase 5 mil anos atrás. Não estamos falando de um contexto de ciência que sabe quais são as camadas da atmosfera, que depois da nuvem, aí tem depois a atmosfera, a estratosfera, não sabia-se disso. Imaginava-se que no céu tinha Deus, ou os deuses. Não tinha esse conhecimento da gravidade, do que acontece no espaço. Não. Então eles queriam chegar no céu. Vemos aqui uma grande ousadia desse povo. Eles queriam tornar-se famosos. Vemos aqui uma grande soberba no coração deles. Eles não queriam fazer aquilo que Deus falou, eles queriam, pelo contrário, se agrupar num lugar, construir uma cidade que fosse destaque, uma torre das maiores que já havia sido projetada naquele mundo antigo, para que o nome deles fosse grande. Está lá aquela cidade, é a cidade da maior torre, é a cidade onde os construtores têm o maior conhecimento. Diga-se de passagem, irmãos, quando falamos sobre o querer ser grande, o querer tocar o céu, se tornar famoso, nós vemos aqui acontecer na história uma tecnologia na construção civil. Até então, nós víamos apenas falar-se de empilhar pedras. Cortavam-se pedras, empilhavam-se pedras e construíam. Temos aqui entrando na história uma nova forma de construção, que existe até os dias de hoje, que é fazer tijolos. Eles pegavam a argamassa, a argila, aprenderam que se levasse para o fogo, ela ficava mais resistente, e ali construíram tijolos. E como não tinha argamassa, eles usavam betume. O que é o betume? É o piche. Esse piche que faz asfalto, é a base, o betume é a base do piche. Então eles usavam aquele betume, aquele piche, colavam os tijolos, e começaram ali uma tecnologia mais avançada para as construções. Então eles queriam realmente usar da sua ciência, do seu conhecimento, para se tornar famosos. Aqui nós vemos alguma coisa, irmãos,
que já acontecia naquela época e acontece até os dias de hoje. É quando a ciência, ou melhor, quando os cientistas, né? Porque a ciência vem de Deus, né? Mas os cientistas colocam o seu conhecimento acima de Deus. Quando a ciência quer tirar Deus da história, quer provar que Deus não existe, quer provar que o homem é mais poderoso pelo seu conhecimento, pela ciência. Aqui aconteceu isso. Eles criaram uma tecnologia, para a época, uma grande tecnologia, e ali eles quiseram ser grandes, quiseram ser conhecidos. Vemos aqui também, irmãos, que é um dos pontos principais, que é o final do versículo 4, que fala assim, ó: e não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, esse final do versículo, ele vem amarrar toda a intenção que eles tinham. Eles queriam fazer uma torre grande, que tocasse o céu, queriam ser conhecidos, né? Eles queriam fazer uma cidade para que eles não fossem espalhados pela terra. Ou seja, para dar motivo para todo mundo que perguntar, que questionar, tá, mas não temos que ser espalhado? Não, mas nós temos uma cidade. Nós temos uma torre, que é a maior torre do mundo. Nós temos uma estrutura, para que ser espalhado pela terra? Então, toda a intenção da Torre de Babel foi para que eles não fossem espalhados pela face da terra. Mas eu pergunto, irmãos, a vocês, o que Deus tinha mandado? Que o povo fosse espalhado pela face da terra. Então, na verdade mesmo, a intenção da Torre de Babel, ela era ir contra aquilo que Deus tinha falado. Deus não tem nada contra a ciência ser evoluída e até o homem ser reconhecido por isso. Deus não tem nada contra isso. Deus não tem ciúme da sua glória, né? Eles vão ser grandes, então vão ofuscar a minha glória. Deus não tem isso, irmãos. O problema todo é quando nós usamos do nosso conhecimento, usamos das ferramentas que nós temos para não glorificar a Deus. E o pior, usamos para desobedecer a Deus. Então veja só, Deus, aqui fala no texto, né, que Deus, ele desceu, né, Deus desceu para ver o que estava acontecendo, não porque Deus ficou com medo, eles vão tocar no céu, e aí pronto, acabou, vocês vão descobrir que não tem nada aqui em cima, então aí vão ficar tudo, né, vão se achar agora que são, Deus não estava preocupado com isso. Deus estava sim preocupado com aquela unidade que eles estavam tendo. Eles se uniram, irmãos, para fazer o mal. Eles se juntaram com o mesmo pensamento, com o mesmo foco, e o trabalho deles estava prosperando. Então entenda uma coisa, irmãos, nem sempre a unidade, ela é sinônimo de coisa boa. Quando falamos da unidade do povo de Deus, fechou, bênção pura. Mas quando uma ou duas pessoas, né, para a unidade tem que ser mais de uma, né? Quando duas ou mais pessoas se juntam para arquitetar alguma coisa, para colocar algum plano em ação, que vai contra os princípios de Deus, essa é uma unidade para o mal. E Deus estava vendo em Babel uma unidade para o mal. Eles estavam seguindo padrões pagãos. O zigurate era um padrão pagão. Já era usado. Tem diversos zigurates, não é só esse. Diversos restos, hoje, de construções que comprovem, cada deus lá tinha um zigurate, porque é onde eles queriam que o Deus descia pelas escadas para vir até o povo. Então eles copiaram um padrão,
E aquela unidade deles espalharia essa ideia de se concentrar num lugar para adoração a deuses, e não cumpriria aquilo que Deus havia mandado. Vemos aqui Deus intervindo, né? E vemos aqui a figura da Trindade, assim como vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que o Senhor disse, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vemos ali a Trindade conversando, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Vemos aqui novamente a Trindade conversando, né? O Senhor, versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. Disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então ali a Trindade agiu, né? Venhamos, né? Desçamos, ali no plural, eles conversando, a Trindade, para intervir sobre a situação. Então, havendo essa dispersão, ali o Senhor repartiu as línguas. Então imagina só, hoje com todo o conhecimento que todo mundo tem, o acesso à informação, a gente sabe que The Books on the Table é um livro em cima da mesa, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, você vai nos Estados Unidos e fala The Books on the Table, a pessoa vai entender. Você entende um pouco de inglês. Com toda dificuldade, se eu caio num país que eu não sei a língua, gente, eu não sei fazer nada. Quando um brasileiro vai para os Estados Unidos, é bom porque tem bastante brasileiro lá também, né? Mas cai num lugar que ninguém sabe a língua, né? Agora você imagina, todo mundo ali, de uma hora para outra, começa a falar línguas diferentes, que ninguém nunca estudou, ninguém nunca sabe, ninguém nunca viu um filme daquela língua que o cara está falando, para poder conhecer pelo menos I am, né? Nada. Então aconteceu aquilo, ficou impossível continuar a construção. Impossível. Eles falavam uma palavra, o outro não entendia. Resumindo, a obra parou. E com isso, aconteceu o quê? A dispersão. Aqueles que falavam a mesma língua se juntaram, porque não era uma pessoa cada língua diferente, né? Algumas tinham uma língua, outros tinham outra, e eles formaram grupos e se espalharam, e assim aconteceu a divisão das línguas. Não aconteceu também todas as línguas ali, mas sim as línguas raízes, né? Então, lá não estava falando brasileiro, castelhano, não. As línguas, o português brasileiro, né? Nem o português, eu acho, mas as línguas originárias, né? Do latim, enfim, as línguas mães, ali aconteceu essa separação, e aí o propósito de Deus continuou. O povo se espalhou e povoaram o mundo, e assim foi rompida aquela unidade. Então eu queria, com essa história, irmãos, verdadeira, com esses princípios que nós aplicamos já, eu queria trazer algumas lições para a nossa vida, a respeito dessa unidade que é feita para o mal. Irmãos, esse tema, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Se você lembrar de alguém que não está no culto hoje, você tem contato com essa pessoa, você pergunta: você viu o culto domingo? Se ela não estiver aqui, né? Então assista a pregação. Já devia fazer isso, né? Mas a gente fazer de conta, né? Assiste, porque esse tema é bem importante. Porque a unidade, quando ela sai fora dos princípios de Deus, ela é maléfica para a igreja, irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu escrevi algumas coisinhas aqui, eu vou ler para não perder meu raciocínio. Toda a unidade ou ajuntamento que afasta dos princípios da palavra de Deus não são de Deus. Mas estamos juntos, somos irmãos, estamos juntos. Se a finalidade de irmãos juntos não for para cumprir a palavra de Deus, mas for para ir contra a palavra de Deus, isso é do maligno. Isso é do maligno. A Bíblia, ela fala, irmãos, sobre um pecado
pecado, uma prática errada que acontece muito, e especialmente isso evidencia-se no meio da igreja. Por que evidencia no meio da igreja? Porque a igreja preza pela unidade bíblica. Isso também existe no mundo, o que eu vou falar agora. Mas na igreja é mais evidente, porque na igreja tenta-se falar da verdade bíblica e dos princípios da verdade, de andar na luz, de ser sincero, de ser verdadeiro. Então, por isso, isso aparece mais. Mas isso acontece no mundo inteiro, que é a facção, ou divisão, depende da versão que está na sua Bíblia, que é um dos pecados que está lá em Gálatas 5, que são lá as obras da carne, a facção, a divisão. Facção é fatiar, é separar, é fazer grupos distintos, com pensamentos distintos, com propósitos diferentes, revolucionários. Nós vemos facções no mundo normal, né? Tem as facções do crime, né? Tem outras facções, né, de pessoas que se juntam para reclamar alguma coisa, revolucionar, ir contra. Mas estamos falando aqui da facção, da divisão que há no meio da igreja, quando duas ou mais pessoas se reúnem para desenvolver um pensamento, e esse pensamento é contra a palavra de Deus. Eu queria abrir com os irmãos agora a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 10. Nós vamos até o versículo 13. Vamos ler então. Irmãos, é o apóstolo Paulo falando, tá? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Está falando no microfone, né? Num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe. Alguém pode abrir o microfone aqui? Meus irmãos, aumenta um pouquinho, por favor. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que está passando aqui na igreja de Corinto, irmãos? Nós vemos aqui, primeiramente, um personagem, uma família, a família de Cloe, que eles fazem um relato para Paulo do que está acontecendo. Então, vou usar uma linguagem bem do dia a dia, né? A família de Cloe foram os caguetas, né? Foram os que deduraram o que estava acontecendo. É o que parece, né? E é o que o pessoal de Corinto sentiu. A família de Cloe falou da gente, né? Só que isso é um princípio bíblico, vou falar sobre isso depois. O que a família de Cloe fez é o mais correto que existe. Levaram até o apóstolo Paulo um problema que está acontecendo na igreja.
Que problema era esse? Havia divisão entre eles. Tá, pastor, mas o tema não é unidade para o mal? Sim, mas a unidade para o mal é quando a gente divide aquilo que é santo e forma outras unidades que vai contra o princípio de Deus. E é o que eles faziam. Aí que fala que uns são de Paulo. Havia mais de uma pessoa que dizia, não, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o cara. O apóstolo Paulo, ele tem o conhecimento. O apóstolo Paulo, ele tem o dom da palavra. E quando eu elevo alguém, automaticamente eu rebaixo o outro. Porque Pedro não. Pedro, ele, o jeito que ele fala. Apolo sim. Apolo, ele é imponente nas palavras. Paulo é meio fraco. Quando eu começo a fazer repartição, começo a exaltar alguém, eu automaticamente vou rebaixando outros. E eu começo a fazer com que outras pessoas acabem pegando até desgosto. Por uma situação ou outra, por uma pessoa ou outra, isso é fazer divisão. E é o que eles faziam. Então tinha um grupinho lá em Corinto, que só gostava de Paulo. Tinha um grupinho lá, que só gostava de Apolo. Tinha um grupinho que só gostava de Pedro. E a igreja ficou dividida. Sabe essa briga ridícula que existe até os dias de hoje? Os calvinistas, os arminianos, os que pensam um pensamento assim, porque os pentecostais não se dão. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa, isso é ridículo. A igreja se dividindo por causa de pensamentos, por causa de pessoas. Tem gente hoje que idolatra celebridades evangélicas. O que aquela pessoa fala é infalível. O que acontecia em Corinto aqui era isso. Era a divisão no meio da igreja. O povo de Corinto estava escolhendo os seus favoritos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele não apenas não gosta disso. A Bíblia diz que Deus detesta isso. Na versão NVI fala, Deus detesta. Na versão Almeida fala que Deus abomina isso, que é fazer divisão. Sabia disso? Abra comigo em Provérbios capítulo 6. Se você tem o cuidado de fazer aquilo que Deus gosta e procura não fazer aquilo que Deus não gosta, muito mais não fazer aquilo que Deus detesta. Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Isso. A versão está como aí? A minha está 7 coisas Ele detesta. Mas a versão Almeida fala, e a 7ª coisa Ele abomina. Então Ele vai falar 7 coisas aqui. Certo? Aí Ele vai começar a falar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que traça planos perversos, pés que apresentam para fazer o mal. Tudo isso é ruim. A testemunha falsa que espalha a mentira. E agora vem a 7ª, que Ele abomina, que Ele detesta. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Irmãos, Deus detesta isso. Isso tem que ficar bem claro na sua mente. Deus detesta isso. Esse é o primeiro culto do ano. Entre já 2026, entendendo isso. Deus detesta a discórdia entre irmãos. Irmãos, a discórdia entre irmãos destrói uma igreja. Sim. Estava destruindo a igreja de Coríntios. Porque lá se tinha-se grande apreço por um, mas desprezava os outros.
Quando há discórdia no meio da igreja, irmãos, quando há esse sentimento, passamos a servir a Deus cheio de condicionais. O meu pregador preferido é o Tiago. Quando o Tiago prega, eu gosto, porque ele fala do jeito que eu gosto que fale. Quando fulano prega, quando eu olho na escala lá, que eu tenho acesso à escala, né? Eu sei quem prega. Quando eu vejo lá que é o pastor Roberto que vai pregar, acho que eu não vou no culto. Dá uma dor de cabeça. Aí como o pastor prega um domingo sim, um domingo não, ele só vem para o culto uma vez por mês, né? Que daí eu pego e começo a ser seletivo, né? É com aquela pessoa. Aquela pessoa. Eu não vou muito com o jeito dela, não. Eu começo a criar, sabe, critérios dentro de mim, que é uma coisa ruim, mas o pior de tudo, eu começo a passar esses meus gostos, essas minhas opiniões para outras pessoas. Oi? Só ver os defeitos. Defeito nós temos um monte, gente. Meu Deus, eu tenho bastante defeito. Aí começa a evidenciar. Ontem o fulano pregou. Quase dormi, né? Aí o outro irmão escuta. Tu não acha? A pessoa nem sentia isso. E começa a pensar. Realmente, quando ele fala, dá sono mesmo. E começa a pensar igual. Tá vendo? Ele só fica tomando água na hora da pregação. Olha só, que coisa. Aí fala para ele, viu como é que só fica tomando água? O que aconteceu, será? E aí gera-se uma dúvida. Eu citei aqui, claro, irmãos, exemplos ridículos, né? Mas são coisas do dia a dia. Do dia a dia. Vendo como ele se veste, vendo como ele fala, olha ali, despertando em outras pessoas sentimentos que não existem no coração dela, fazendo com que ela pense igual àquela pessoa que tem sentimento de divisão. Pensa, isso é divisão. Isso é divisão. E não é só com os pregadores, é com irmãos, é no meio da igreja, é colocar um contra o outro. Quando você tem alguma coisa contra alguém, seja quem for essa pessoa, não precisa ser o pastor, só, vamos tirar isso da cabeça, né? Tem que ser sempre o pastor, né? Eu tenho que falar as coisas boas, pastor, o pastor é só o pastor. Não, esquece o pastor, tá? Todo mundo aqui é filho de Deus, estamos buscando Deus, rumo para o mesmo céu, ovelhas de Cristo, tudo igual. Qualquer pessoa que eu tiver uma dificuldade, eu não tratar essa dificuldade com a pessoa, eu já estou errado. Começa por aí. Já estou errado. É o princípio da palavra de Deus. Se eu tenho algo contra o meu irmão, ou o irmão tem algo contra mim e eu sei disso, eu não devo nem trazer minha oferta no altar. Jesus falou isso. Se o irmão tiver algo contra ti, nem leva a tua oferta no altar. Vai primeiro e conversa com o teu irmão. Olha só, gente. Eu não estou nem falando de eu ter algo contra, mas sim alguém ter algo contra mim. Eu sei que o Frank está meio estranho comigo, então eu não vou nem levar a minha oferta. Eu vou lá conversar com ele. Está acontecendo, mano? Está diferente comigo? O teu olhar já está meio amarelado, tu desvia a atenção de mim. Irmão, a Bíblia ensina a fazer isso. E Satanás, ele começa a colocar a semente diabólica no meio da igreja, quando começa a fazer que um tenha dificuldade com o outro e não se resolver. Esse é o primeiro passo da semente do diabo no meio da igreja. O segundo passo é espalhar esse desgosto para outras pessoas. Está vendo? Eu não vou mais lá no culto, porque eu vou lá, ninguém me dá um abraço, nada. Aí o irmão pensa, não fui no culto, não fui abraçado também, que é uma coisa quase impossível de acontecer aqui, mas pode acontecer, né? Não fui abraçado. A pessoa começa a pensar também, eu acho que o que ele está falando tem razão mesmo. E a pessoa já se fecha. Porque alguém foi lá e jogou uma sementinha de Satanás na mente, no ouvido, no coração daquela pessoa. E aquela pessoa já se fecha. Porque eu fiquei doente e ninguém veio me procurar em casa para ver como é que eu estava. Olha, irmão, enquanto Deus não revela para a gente, nós não tem bola de cristal em casa para saber, né? O irmão está doente, o Senhor mandou na bola de cristal ali a imagem da pessoa na cama, né? A Bíblia fala, está alguém doente? Chame os presbíteros para orar. A Bíblia manda chamar para orar, não é para o presbítero adivinhar quem está doente.
Mas às vezes fala isso, eu estava doente, ninguém deu bola para mim. E vai e fala para o outro. Fala-se tanto de amor na igreja, mas eu estava doente, e ninguém foi me visitar. Irmãos, eu falo disso por quê? Porque eu já vi muita coisa. Como alguém que já conhece o Evangelho há muitos anos, eu já passei por muitas situações assim. Muitas. De pessoas que vão na casa de outros para falar de outros irmãos, para falar de mim. Quanto já escutei falar, vieram aqui falar mal do pastor. E não é porque é o pastor, gente, esquece isso. É falar de outras pessoas, falar de irmãos. Isso é complicado, irmãos. Toda facção, ela inicia com palavras doces. Toda semente de Satanás começa com palavras que não são totalmente descrachadas para dizer que é algo que vai influenciar. Começa algo engraçado, algo informal, mas a intenção é atingir. A Bíblia nos manda tomar cuidado e afastar-se de quem faz isso. Vamos abrir em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Vamos ler então. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Causam divisões e põem obstáculo ao ensino. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Está aqui, irmãos, é com palavras suaves, é com amizade, é com elogio. Essa é a porta do tratamento para entrar com a murmuração, com a divisão. É legal o louvor, né? Mas o Leandro, o jeito que ele fala, o jeito que ele faz, as atitudes que ele toma, as decisões dele, eu não gosto muito, né? Aí, irmão que nunca pensava nada, pois é, né? Daqui a pouco estão os dois irmãos do Ministério do Louvor falando mal do Leandro, daqui a pouco tem um terceiro. Isso é divisão, irmãos. Porque o Frank no Ministério de Casais isso aqui. Estou lá porque, né? Isso aí é divisão, irmãos. Porque a Ibia, o grupo de jovens, poderia ser assim, porque eu penso assim. Isso é divisão, irmãos. Tem gente entrando de gaiato no navio. Nunca pensou aquilo, mas porque escutou alguém falar, passa a pensar também. Isso é facção, irmão. Isso é semente de Satanás no meio da igreja. Isso divide a igreja. É impressionante, irmãos. A pessoa que está contaminada pela facção, ela perde o brilho no olho. Porque, irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. Irmãos, a igreja é um lugar maravilhoso. É um local de bênção, é um local de cura, é um local de unidade, de amor. Quando eu perco esse olhar, eu perco o brilho. Eu não tenho mais vontade de vir para o culto, porque, eu me sinto mal lá. Porque lá eu vou olhar para o fulano, que não suporto olhar para a cara dele. Acabou o brilho, irmãos.
Acabou o brilho. A pergunta é: o que fazer? Tá, pastor, o que eu faço? Alguém veio e falou para mim. O que eu devo fazer? Ficar quietinho? Carta a Tito, capítulo 3. Vamos abrir. Tito, capítulo 3. Não tem 10 capítulos de Tito, né? Tito 3, versículo 10. É Paulo falando ainda, tá? Paulo deve ter se incomodado muito com divisão. Meu Deus, querido. 3:10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Se alguém veio falar para você alguma coisa que acendeu aquela luzinha, né? Opa, está falando mal de alguém. Ou falando mal de alguma coisa. Geralmente, o primeiro comentário não é assim uma coisa muito grande. É uma coisinha pequenininha. O pastor sempre usa a mesma calça. Vamos orar para o pastor, né? Comprar uma calça nova. Comprei um tênis novo, gente, ó, que bonito. Não fale mal do meu tênis. Sempre vem com uma coisinha pequenininha, daí a pessoa vai, é igual o traficante, né? Ele oferece um pouquinho da droga para a pessoa criar gosto, né? Experimentar. Daqui a pouco ela vai oferecendo doses maiores. E aí vem um segundo comentário, que é um pouquinho maior, e um terceiro comentário, daqui a pouco já tem um grupo conversando sobre aqueles assuntos. Grupo de WhatsApp, tem um grupo que se reúne para falar mal. Não é falar mal, né? É falar as suas opiniões, né? Cada um pode falar o que quiser? Pode. Você pode falar o que você quiser, mas aí você não está obedecendo a Bíblia, né? Olha só, adverte uma vez e adverte uma segunda vez, depois rejeita. Ou seja, temos que tentar. Temos que tentar. Não podemos ficar calados. Por quê? Por alguns aspectos. Primeiro, que eu estou pensando no irmão que está falando. Estou pensando na alma dele que está ferida, que está machucada, por isso que ele está fazendo aquilo. Estou pensando na alma dele para que ele venha a se arrepender. Então eu vou repreender ele. Primeira coisa. Segunda, se eu não repreender, eu vou ficar escutando aquilo, e aquilo vai entrar na minha mente, e daqui a pouco eu estou pensando igual o irmão. Porque é assim, irmão, coisa boa, difícil de aprender, mas coisa ruim se aprende rápido. Se aprende rápido. Eu fico às vezes indignado porque a gente prega tantos princípios da palavra de Deus aqui, e às vezes a pessoa fala, mas eu não sabia que isso era assim. Pô, mas é pregado sobre isso. Porque coisa boa é difícil de aprender. Mas coisa ruim, pega rapidinho. Então, assim, se você não repreender, você vai ficar ouvindo mais de uma vez, aquilo vai entrar na sua cabeça e vai começar a pensar igual aquela pessoa. Isso é importante. Muito importante. Então, temos que repreender. Mas se ele não aceitar, estão vendo que eu não estou falando nada da minha opinião, né? Estou lendo a Bíblia, né, irmãos? Se ele não aceitar, o que eu faço? Aqui, Tito fala para rejeitar. Mas Jesus fala e destrincha um pouquinho mais isso aí. Tem um outro passo antes de rejeitar. Deve rejeitar? Sim. Tem um outro passo, que é o passo que a família de Cloé fez. A família de Cloé seguiu o que Jesus falou.
viu acontecendo ali as divisões e seguiu esse passo. Quem sabe os da família de Cloé até falaram com as pessoas, não sei, o texto não fala, quem sabe até advertiu eles não ouviram, e eles fizeram isso. Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Primeiro passo, mostrar o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, busca alguém para ajudar. Olha, irmão, conversei contigo, mas então eu trouxe aqui o irmão para a gente junto resolver isso aí. Estou mostrando que eu quero resolver. Isso é um princípio bíblico. Bíblico, irmãos. Não é intimidação, princípio bíblico. Versículo 17. Mas se ele recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Terceiro passo, que foi o que a família de Cloé fez. Levou ao conhecimento da igreja, do apóstolo Paulo, para que Paulo resolvesse. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como um pagão ou um publicano. Aqui é pesado, né? Mas se o camarada for repreendido pelo irmão, por outro irmão que veio junto, pela igreja, e ele não escutou, ele não é crente. Está entendendo isso? Então, o que fazer se a pessoa não aceitar? Você vai dizer assim para ela: irmão, estou te repreendendo em nome de Jesus, pelas tuas palavras, e estou te comunicando que eu vou estar conversando com o líder, com o pastor, com algum irmão, para que venha resolver a situação. Você vai fazer isso. Se todo mundo fizesse isso, irmão, meu Deus, o mundo seria uma maravilha. Sabia disso? Porque o que mais tem, infelizmente, no meio da igreja, é um falando mal do outro. Infelizmente. Infelizmente. Quero lembrar os irmãos que isso começou lá no Éden, quando a serpente trocou uma ideia com Eva. A semente da divisão vem do diabo, porque a serpente falou para Eva: esse negócio aí de comer da fruta aí no meio do jardim, nada a ver. É porque Deus não quer que vocês sejam igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Então, veja bem, a serpente não falou mal de Deus, não disse que Deus era mal, que Deus, não, só falou que, não, na realidade ele está te escondendo aí, para que não seja igual a Ele. Semente da divisão, é assim que funciona, bem lá do Éden, irmão, isso. E isso, infelizmente, fica no meio da igreja. Infelizmente. Então, é nosso papel, como igreja, irmãos, desmascarar essa atitude. Eu falo que eu já passei muito por isso, porque eu já passei muito por isso mesmo, irmãos. Já sofremos na nossa igreja divisão, divisão grande já. Até eu comentava com alguns irmãos essa história na virada do ano. Nossa igreja, quando comprou o sítio, que é uma grande bênção para nós, o sítio, nós amamos o sítio. Meu Deus, é um lugar que a igreja desfruta muito, né? Quando nós compramos o sítio, irmãos, a igreja se mobilizou para isso. E muitos se comprometeram em ajudar a pagar. E logo, alguns meses depois,
houve um racha que saiu mais de metade da igreja. A igreja quase faliu financeiramente porque tinha comprado o sítio. Então, além de trazer prejuízos à membresia da igreja, os problemas financeiros enormes para a igreja. A divisão, ela estraga tudo, irmãos. E tudo são opiniões de pensamento. A grande linha de pensamento que rodava naquela época, daqueles que faziam divisão, era que o pastor só pensava no sítio. O pastor só pensa no sítio. É como se levantasse aqui no meio do portal, e em nome de Jesus não vai se levantar, né? Pessoas que falassem, o pastor esqueceu da igreja, ele só pensa no instituto. É só o instituto, é só o instituto. Aí as pessoas vão olhar e vão pensar, não, realmente, o pastor fala muito instituto e é empenhado. E a pergunta é, o que tem de mal nisso? Não é obra de Deus? Mas a semente do mal, ela faz isso. Ela pega situações que aparentemente são normais e transforma isso numa grande desgraça. E arruinam com muitas pessoas. Irmãos, esse é o grande motivo de existir tantas igrejas hoje no mundo. Mas quanto mais igreja, melhor. Eu não sei, irmão, se é bem assim que funciona o pensamento. Mais igrejas sim, mas mais divisão eu acho que não. É o fulano que não gostava do que o pastor fazia e abriu a igreja dos pensamentos diferentes. Outra igreja que é igual, só que ela tem um pensamento diferente. É assim, irmãos, que acontece. Semente da divisão. E nós precisamos, irmãos, como igreja, arrancar isso do nosso meio. É muito comum acontecer ouvir e não fazer nada. Eu não vou me meter com isso aí, irmão, vai ficar triste comigo. Não faça isso. Você ouviu uma murmuração, você ouviu uma reclamação, primeiramente repreende aquele irmão. Se repreendeu ele, parou por ali, quem sabe até ele conte para outra pessoa, né? Para você não conte mais, tá beleza. Se ele realmente se arrepender, melhor ainda, glória a Deus. Mas se ele continuar, irmão, estou indo buscar ajuda, porque você está em pecado. Então é muito comum não fazer nada. É comum achar que quando eu conto para alguém, eu estou traindo a pessoa. Mas eu vou estar traindo a pessoa, porque ele veio abrir o coração para mim. Veio com choro. Estou muito triste, porque o fulano me ofendeu, não sei o quê. Eu vou estar traindo ele. Leve esse irmão ao conserto. Então procure esse irmão que te ofendeu e conversa com ele. Porque senão eu vou falar para o irmão que está triste contigo, que tu vai conversar com ele. Irmão, temos que ser assim. Tem que ser assim. Porque fulano, já conversasse com ele? Não. Então pega aí. Irmão, que seguinte, estou com fulano aqui, ele está triste contigo. Vocês podem conversar? Irmão, tem que ser assim, gente. Porque senão a vaca vai para o brejo. Senão a igreja racha. A igreja parte no meio. E outra coisa que é muito, mas muito comum. De tanto ouvir, a pessoa passa a pensar igual. Aquela ladainha é tão repetitiva. É interessante que para fazer discipulado para o bem, ninguém se disponibiliza, né? A pegar e gastar um tempo com a vida para falar do amor de Deus para ela, tratar as feridas, mas para falar mal dos outros, o discipulado é constante, gente. Então é muito comum, de tanto você ficar ouvindo uma coisa, começar a ser convencido por aquele sofisma, né? Que é aquela mentira com cara de verdade. Irmão, nós precisamos arrancar isso do nosso meio. Em nome de Jesus. Essa palavra ela é muito importante para a igreja. E nós temos aqui nesse lugar 2 grupos de pessoas. Certo? 2 possíveis grupos de pessoas. Né? Aqueles que falam mal e aqueles que escutam quem fala mal. Quero dizer aqueles que falam mal que peçam perdão, se arrependam. Porque vocês estão semeando semente de Satanás. Escuta bem isso. Falo isso pelo Espírito de Deus, não falo isso por homens, pela palavra de Deus. Se arrependam, peçam perdão. E quem vocês falaram mal, peçam perdão. Isso é a palavra de Deus. Os conceitos do mundo aí, né? Não quero nem saber. Estou falando da palavra de Deus. E aqueles que ouvem as murmurações, eu falo a vocês, repreendam.
não aceite. Tragam ao conhecimento de pessoas maduras na fé. E falem para a pessoa, eu vou falar. E se alguém procurar você e dizer, estou chateado, bota um de frente para o outro. Faça isso. Amém? Isso é o resumo do nosso ensino de hoje, irmãos. Primeiro culto ano começou bem já, né? Para começar assim o ano com os 2 pés no peito, né? Amém? Racha não. Racha para fora. Amém? Estamos juntos em 2026? Vamos fazer a obra de Deus? Bota isso em prática, irmão. Bota isso em prática. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Isso é mais sutil do que vocês imaginam. Tenham esse cuidado. Amém? Vamos orar ao Senhor? Fique de pé. Senhor Deus, eu quero, diante da Tua palavra, foi ministrada hoje, entregar, Senhor Deus, meu coração, junto com meus irmãos aqui, Senhor, para que o Senhor venha sondar, o Senhor venha falar conosco. Se há alguma semente maligna de divisão em nosso meio, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer à luz, Senhor. Promove arrependimento àqueles que se unem para falar mal de outros, Senhor. Aqueles que fazem irmãos inocentes pensar mal de outros, Senhor Deus. Deus, promove arrependimento, Senhor Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que isso não esteja mais acontecendo em nosso meio, que a Tua igreja tenha maturidade para repreender tais pessoas, Senhor Deus, e levá-las ao arrependimento, Senhor. Não queremos o mal, mas queremos que seja curado, Pai, esse mal, Senhor Deus, essa raiz demoníaca, Senhor, do pecado, que, Senhor Deus, que tanto corrói a pessoa, como leva outros ao pecado, Senhor Deus. Promove arrependimento. Blinda a mente de cada irmão, Senhor Deus, o coração de cada irmão, que eles sejam preparados para ouvir, repreender e trazer solução, para que a Tua igreja amadureça, Senhor. O Teu povo, Senhor, venha a ter crescimento, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Lição de casa para todos, primeira semana do ano. Quem tem que pedir perdão, pede perdão mesmo. Não precisa pedir perdão aqui, né? Se quiser faz também, mas faz isso o quanto antes. E aqueles que estão recebendo esse tipo de comentários, repreendam, em nome de Jesus, para ganhar esses irmãos e o coração deles. Amém? Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana.